Imagine uma cidade. Não uma cidade qualquer, mas uma fortaleza erguida pelos próprios deuses, ou assim acreditavam seus habitantes. Muralhas de pedra maciça, polidas pelo tempo e pelas tempestades, tão altas que arranhavam o céu azul cobalto do Egeu, tão largas que carruagens de guerra podiam correr sobre elas em formação cerrada, sem medo de queda. Uma cidade que, por séculos, desafiou o tempo, a fúria dos exércitos invasores e a própria ira dos deuses caprichosos. Essa era Troia. Um bastião inexpugnável de pedra e glória, estrategicamente posicionada na encruzilhada do mundo, guardando as rotas comerciais vitais que conectavam o vibrante Oriente ao emergente e ambicioso Ocidente. Por incontáveis gerações, seus cidadãos viveram e prosperaram sob a sombra protetora de suas muralhas inexpugnáveis, acreditando-se intocáveis, abençoados pelos céus e pela proteção divina. Mas a história, em sua cruel e implacável sabedoria, nos ensina que nem mesmo as mais grandiosas fortalezas, as mais imponentes civilizações, são imunes à fragilidade inerente à natureza humana. Seu rei Príamo, um monarca venerável e sábio, com uma longa barba branca e olhos que já haviam visto muitas primaveras, governava com justiça e benevolência, amado por seu povo e respeitado por seus vizinhos. Seus filhos, Heitor e Paris, eram a personificação da força e da beleza troianas, os pilares da esperança e do futuro de seu reino. Heitor, o primogênito, era o guerreiro invencível, o escudo de bronze de seu povo, cuja mera presença no campo de batalha inspirava coragem nos seus e terror gélido nos corações dos inimigos. Sua armadura reluzia sob o sol e sua espada era a garantia da segurança de Troia. Paris, o caçula, era o príncipe charmoso, cuja beleza e graça rivalizavam com as dos próprios deuses. Um homem de paixões intensas, impulsos perigosos e um coração facilmente seduzível. Foi Paris, em uma viagem diplomática de boa vontade a Esparta, sob a proteção da deusa Afrodite, que cometeu o ato impensável. O erro fatal que selaria o destino trágico de sua amada cidade. Seduzido pela promessa da deusa, ou talvez apenas pela paixão avassaladora, ele fugiu com a rainha de Esparta, Helena, esposa de Menelau. Um ato de amor proibido ou de ego desmedido que desencadearia uma década de sangue, sofrimento indizível e a destruição completa de um reino milenar. A notícia ultrajante da fuga de Helena ecoou como um trovão devastador por toda a Grécia, incendiando a fúria dos reis aqueus e despertando um desejo insaciável por vingança. Menelau, o rei espartano, humilhado publicamente e consumido por uma raiva inextinguível que queimava em seu peito, clamou por justiça e retribuição. Seu irmão, Agamenon, o poderoso rei de Micenas, convocou todos os reis e heróis gregos, unindo-os sob um único estandarte, o símbolo da vingança. E eles responderam ao chamado um por um, com seus exércitos e suas frotas. Aquiles, o semideus invencível, cuja fúria era lendária e cuja lança não conhecia derrota, um terror para os inimigos. Odisseu, o astuto e engenhoso estrategista, cuja mente era mais afiada que qualquer espada, capaz de tecer as mais complexas tramas. Ajax, o gigante de força descomunal. Néstor, o sábio e venerável ancião, cujos conselhos eram ouvidos com respeito e reverência por todos os líderes. Uma frota colossal de 1000 navios negros zarpou em direção a Troia. Não era apenas uma guerra por uma mulher, era uma guerra por honra manchada, por poder hegemônico sobre o Egeu e pelo controle absoluto das rotas comerciais. A maior coalizão militar que o mundo antigo já havia testemunhado estava a caminho, determinada a derrubar as muralhas de Troia e recuperar Helena a qualquer custo. O cerco se tornou uma rotina brutal de ataques e contra-ataques, de vitórias amargas e derrotas dolorosas, de luto profundo e glória efêmera. A guerra, no entanto, não era travada apenas entre homens mortais.
os deuses caprichosos do Olimpo também escolheram seus lados, interferindo ativamente nas batalhas. Atena e Hera apoiavam os gregos, movidas por antigas rivalidades, enquanto Afrodite e Apolo protegiam os troianos com igual fervor, honrando promessas antigas. A fome e a doença começaram a assolar ambos os exércitos, dizimando mais homens do que as próprias espadas e lanças. A esperança diminuía a cada dia. As muralhas de Troia pareciam agora mais uma prisão sufocante do que uma proteção segura. A cidade tornava-se lentamente um túmulo para seus habitantes. Após uma década exaustiva de cerco infrutífero, a genialidade astuta de Odisseu concebeu um plano audacioso, enganoso e diabólico em sua simplicidade. Os gregos fingiriam uma retirada completa, abandonando o cerco e zarpando para casa, dando a impressão de que a guerra finalmente havia terminado. Mas deixariam para trás um presente, um gigantesco cavalo de madeira, de proporções colossais, que abrigaria os melhores guerreiros gregos em seu interior oco. A armadilha estava montada. A esperança reacendia nos corações dos gregos, que viam uma luz no fim de um túnel de 10 anos. Os troianos viram os navios gregos se afastarem no horizonte. A alegria explodiu nas ruas da cidade, um êxtase coletivo após uma década de sofrimento. A guerra havia terminado, a paz finalmente havia chegado. E ali, nas planícies em frente às muralhas, estava o cavalo, um troféu da vitória. Apesar dos avisos de Laocoonte e das profecias de Cassandra, os troianos arrastaram o gigantesco cavalo de madeira para dentro de suas muralhas. A noite caiu sobre Troia, uma noite de celebração desenfreada e embriaguez, a última noite de sua glória, o prelúdio de sua destruição total. Sob o manto da escuridão, os guerreiros gregos emergiram silenciosamente do ventre do cavalo. Como fantasmas, desceram a terra troiana com suas espadas desembainhadas. Silenciosamente, abriram os portões maciços da cidade. Os navios gregos, que apenas fingiram partir, retornaram sob a luz pálida da lua, trazendo o restante do exército. O massacre começou. As ruas de Troia ecoavam com gritos de terror e o crepitar sinistro do fogo que consumia as casas sem piedade. A cidade, que por 10 anos resistiu bravamente a um exército inteiro, caiu em uma única noite, vítima de sua própria ingenuidade e da astúcia de um único homem. Ao amanhecer, Troia não era mais. Apenas ruínas fumegantes, corpos espalhados e a memória dolorosa de uma glória perdida para sempre. A Guerra de Troia se tornou um épico, uma lição amarga sobre a fragilidade da paz, a cegueira da paixão e o preço exorbitante da arrogância humana. A Guerra de Troia se tornou um épico, uma lição amarga sobre a fragilidade da paz, a cegueira da paixão e o preço exorbitante da arrogância humana. Suas muralhas, antes símbolos de invencibilidade, agora eram apenas testemunhas silenciosas de uma história que a humanidade nunca esqueceu. Seu legado ecoa até hoje, um lembrete eterno de que mesmo as maiores fortalezas podem desmoronar por um único fio de destino.